Só começar a gravar, gente. Peraí. Já começou a gravar. Já começou a gravar. Será? Que pra mim não. Já tá gravando. Então tá, então vamos começar. Espera que a Sofia tá chegando. A gente vai corrigir a prova? Não, acho que não. Normalzinha essa prova, hein? Bom, vamos lá. Eu vou começar retomando uma coisa que a gente viu no começo do ano lá. Quando a gente estudou aqueles povos pré-colombianos. O que é isso? Povos pré-colombianos. Os incas e os maias. Os maias, os incas, isso mesmo, antes do Colombo, né? Aqui chegar na América. Especialmente os astecas e os incas. Os maias já estavam em decadência, vocês devem lembrar disso. Talvez. Nessa época. Mas quando Cristóvão Colombo chegou e depois vieram os outros, né? Navegadores espanhóis, Cortés, Pizarro, que eles chamam de adelantados. Adelantados é quem recebia do rei da Espanha o direito de explorar a terra, o direito de conquistar a terra. Eram os adelantados. O Pizarro, Cortés, por exemplo, era um adelantado. Eles entraram em contato com esses povos nativos, especialmente os astecas e os incas, que tinham um império. Lembram dessa história? Os astecas que migraram para a região do México, fundaram ali uma cidade, Tenochtitlan, e a partir dali começaram a dominar vários reinos e transformaram aquilo num império. Os incas, a mesma coisa, né? Fundaram lá Cusco, o umbigo do mundo, e a partir dali foram os Ailus foram sendo dominados e formaram o Império Inca. E daí o Cortés teve contato com os astecas e o Pizarro teve contato com os incas. Daí eu queria retomar com vocês justamente isso. Como que eles conseguiram vencer os incas e os astecas, que talvez sejam os dois mais... Talvez não, né? Eram, com certeza, os dois mais importantes e fortes. Como que 508 homens, só 508 homens, conseguiram dominar o Império Azteca, e como que 180 homens, olha só, um exército formado por 180 homens, conseguiram dominar os Incas. Quem lembra de alguma coisa? Fala bem. No caso dos Incas, pelo que eu me lembro, o Pizarro, ele raptou o rei, o imperador, o cara que mandava. Além do mais, eles já estavam enfraquecidos numa guerra civil, isso eu me lembro. E ele tipo, cobrou umas coisas, quando raptou alguém, uma pessoa importante ali, e depois matou ela, né? Mas com isso ele foi dominando e enfraquecendo eles. No caso dos astecas, não faz a mesma coisa, só que no caso dos astecas ele buscou apoio, o Cortés, ele buscou apoio com os povos que já tinham sido dominados. Daí ele foi do Império. Boa, quem lembra de mais alguma coisa? Depois eu vou retomar o que o Bernardo falou, hein? O Bernardo falou duas coisas que foram importantes. Os Incas, o Pizarro tinha prendido o Atahualpa, que era um dos herdeiros do trono Inca, né? E os Incas estavam numa guerra civil. O Atahualpa e o irmão dele estavam brigando para ver quem seria o próximo Sapa Inca, o rei. E daí, como eles já estavam em guerra, eles estavam fracos. Aí foi mais fácil de dominar. E, no caso dos astecas, o Cortés, Hernán Cortés, vai contar com a ajuda dos inimigos dos astecas. Os astecas dominaram vários povos, né? E esses povos daí vão ajudar o Cortés a dominar
o Montezuma, que era o rei asteca. Quem Eu lembra de não mais? sei se é isso. Eu lembro que uma mulher tinha contado para eles um ponto fraco de Isso, alguma o Hernán Aí Cortés vai se relacionar com uma nativa, né? E essa nativa sim, vai... aí ela contou, e aí Boa lembrança. É essa nativa que, entre outras coisas, né? Mas eles ela vai... fazem uns rituais mancholoco também. O que é? Eles faziam uns rituais Isso, de também, olha lá. sacrificar. Tem uma galera que tá sem a webcam ligada, hein? Ana Clara, a Evelyn, Dani, Isabela Medeiros. Nem sei, nunca sei qual é qual. Medeiros. É. Vamos lá, tem isso também, né? Ah, os astecas. Isso é um fator importante, assim. Inclusive, naquele documentário que eu deixei no planejamento, tem 2 documentários que eu deixei lá para vocês assistirem. Tá? Um deles vai falar sobre isso, que os astecas eles tinham como costume não matar o inimigo para poder sacrificar para os deuses. Né? Quando eles dominavam algum povo, eles procuravam não matar. E isso ajudou os espanhóis, né? Imagina, porque os espanhóis matavam. Né? Os espanhóis, primeiro eles tinham arma de fogo. Né? Os espanhóis já tinham nessa época arma de fogo. Os nativos não tinham arma de fogo. Os espanhóis tinham canhão. Os nativos não tinham canhão. Né? Inclusive se assustavam com o barulho do canhão. Eu fico imaginando como deve ter sido estranho, né, para os astecas, para os incas, ver a chegada dos espanhóis. Eles devem ter achado, era mais ou menos assim como se chegasse aqui um povo extraterrestre, a gente ia achar aquele povo muito estranho, né? O jeito de se vestir, o jeito de falar, o jeito de se comportar. É mais ou menos isso que aconteceu, né? Imagina os astecas que viviam de um jeito e de repente aparecem nos barcos vindo de sei lá onde, os barcos gigantes ainda, né? Umas caravelas gigantes, um povo todo vestido, completamente coberto, mesmo daquele calor na América Central. Os astecas devem ter achado aquilo muito estranho, né? Uma coisa muito de outro mundo, assim, muito de outro lugar. É tanto que achavam, inclusive, que tinha uma coisa divina, né? Relacionaram com as coisas dos deuses. Então, como vinha uma coisa de Deus, os astecas não viram como um inimigo. Né? Como esses barcos vinham meio que uma coisa divina, assim, eles não foram vistos como inimigos. E o Cortés, e esses 508 homens do exército do Cortés, passaram a viver entre os astecas, foram recebidos pelo Montezuma, que era o rei asteca, e inclusive teve um caso, né, com uma nativa, e ficou sabendo de como que era a vida dos astecas, aprendeu a vida dos astecas, e percebeu que o ponto fraco dos astecas era bem esse que o Bernardo acabou de falar, e o Kian também, que os astecas tinham formado um reino, um império, dominando vários povos. Bom, se eu quero derrotar os astecas, e esses povos que foram dominados estão descontentes, eu vou contar com o apoio desses povos. Os atalacas, por exemplo, que foram dominados pelos astecas, vão ajudar o Hernán Cortés a dominar o reino asteca, que inclusive era cheio de ouro, tá? Os astecas conheciam o ouro, a mineração do ouro, e faziam muita coisa em ouro, que era tudo que os espanhóis precisavam. Vocês não devem esquecer, ou não deveriam esquecer, que nessa época está acontecendo um renascimento comercial na Europa. Precisava de ouro e de prata para poder fazer o comércio, para fazer cunhar moedas e fazer comércio. Nessa época está acontecendo na Europa o mercantilismo, que vocês já estudaram. Lembra do mercantilismo? Que dizia que a medida de riqueza de uma nação é a quantidade de ouro e prata que ela tem. Eles achavam que tinha uma quantidade X de ouro no mundo. Então, a nação vai ser mais rica se ela tiver uma parcela maior dessa quantidade X. Então, era uma busca do ouro e da prata muito grande. E os espanhóis acabam achando entre os astecas. E dos incas, a mesma coisa. Olha lá, o Pizarro, quando chega na Cordilheira dos Andes,
com 108 homens, 180 homens. Olha só, 180 homens dominam o império. Daí tem o que o Bernardo e o Kian falaram. Os incas estavam em guerra, né, por causa da sucessão do trono, quem vai ser o próximo Sapa Inca. Isso enfraqueceu o povo inca. O Pizarro vai contar com a ajuda dos povos dominados também. Né? Vários povos tinham sido dominados e vão ajudar o Pizarro a dominar os incas. Mas tem mais coisas. O que mais? Tem uma coisa que matou mais do que arma. Eu posso estar me enganando, mas eu acho que dentro deles tinha tipo um lugar que era tipo uma fonte de ouro. Dentro de onde eles moravam. Dos astecas? Da aldeia. É. Entre os astecas tinham muito ouro. Só que não tinha o valor que tinha para os espanhóis, né? Tinha tanto ouro que não tinha tanta importância assim. Já para os espanhóis, não. Os incas tinham prata. Eles usavam muita prata. Que outros fatores ajudaram a dominação? Quem As lembra? doenças. Foi bem? As doenças, tipo, As doenças mataram mais do que as armas. Por incrível que pareça. Morreu mais gente de doença trazida pelos espanhóis do que por causa de armas de fogo. Por exemplo, a gripe. Né? A gripe é essa que a gente pega. Não consigo autorizar o Pedro. Deu. Deixa eu ver. Tem atrasado? As doenças como varíola, gripe. Pensa na pandemia que nós estamos vivendo hoje, né? Por que tem morrido tanta gente? Porque como é uma doença nova, o nosso organismo não consegue se defender dela. Né? Na medida em que várias pessoas vão pegando essa doença e vão se curando dela, a gente tem a tal da imunidade de rebanho que eles falam, né? Que talvez, inclusive, chegue antes do que a vacina, né? Andrew, não sei quem é, não vai entrar. Alguém sabe quem é? Professor, tô entrando pelo computador. Ah, tá. Esqueci de botar o errado. Talvez a gente tenha, agora na pandemia, uma imunidade de rebanho, enquanto várias pessoas já tiveram o Covid-19 e a transmissão fica menor. Entre os nativos foi a mesma coisa que a gente está vivendo hoje. Ó. Ninguém tinha gripe, os nativos não tinham o vírus da gripe. E daí, quando eles pegavam, como o organismo deles não estava preparado, não sabia se defender, acabavam morrendo de gripe, de varíola, e morreu muita gente dessas doenças nesse período. Ó, além da gripe, a varíola, o sarampo, matava muitos nativos, mais do que as armas. O que mais? Quem mais ajudou a matar tanto índio? Eles não eram um povo muito de guerra, né? Eram, porque se eles formaram um império, se os astecas e os índios formaram um império, quer dizer que dominaram outros povos. Eram povos guerreiros. Só que as armas eram diferentes. As armas europeias eram feitas de ferro. Muito mais duradouro. Eu posso estar me confundindo, mas eram esses que faziam tipo aquelas ilhazinhas? Os astecas, isso mesmo. Os astecas que faziam isso. As armas dos espanhóis eram feitas de ferro. As armas dos incas, dos astecas, eram feitas de ouro, de prata, que é muito mais quebradiço. É muito mais fraco do que o ferro. E além mas disso, é muito mais bonito. é mais bonitas também. Mas os espanhóis tinham arma de fogo, tinham canhão, o tipo de arma era diferente. A armadura, os nativos não conheciam a armadura, que os espanhóis usavam. Sabiam fazer a armadura. Usavam cavalo. Cavalo era um bicho de outro mundo. Porque não tinha na América. O cavalo foi trazido da Europa, não existia na América cavalo. E a guerra a cavalo é uma guerra diferente. É muito mais veloz, é de cima para baixo,
tu tem pouco contato com o inimigo. Né? Então, quando eles trouxeram o cavalo também, isso ajudou na dominação dos astecas. O que mais a gente pode falar? Dá para a gente dizer, inclusive, que foi a grande epidemia, ou a grande pandemia da América. A varíola, nessa época, era uma pandemia que matou muito indígena, matou muito nativo. Eu lembro de uma vez que você falou que também que os espanhóis, eles ficaram, tipo... Eles ficaram, como que fala? Obcecado, não obcecado, Eles acharam bonito, tipo, o formato das peças de ouro, tal, que eles faziam com ouro. Ficaram impressionados a gente viu no documentário, né? Que os espanhóis se impressionaram com a metalurgia dos astecas e dos incas. Tipo, os caras eram bons naquilo, né? Mais especialmente assim, o fato deles terem o ouro e a prata, né? Lembrem que os incas, só que ninguém lembrou, é uma coisa legal, interessante de pensar, que os incas não lutavam à noite. Lembra dessa história? Os incas só lutavam durante o dia. Como eles são filhos do sol, porque foram criados por um deus, deus do sol, né? Eles não lutavam à noite, porque daí eles não teriam a proteção do deus. E daí os espanhóis se aproveitam disso. O Pizarro e os inimigos incas, dois incas, ajudam a invadir o Império Inca, que estava enfraquecido por causa da guerra, e isso durante a noite. Né? Então, isso também é do Inca. Os maias não, tá, gente? Eu me lembro do ano passado, por exemplo, vários alunos confundiram, diziam que os maias não lutavam à noite. Não, os incas não lutavam à noite. Os incas são herdeiros do Deus Sol. Os maias não tem nada a ver com isso. André, Oi. Fala, pode falar. tenho... Ah, não, desculpa, que a minha imagem tá travada, porque pra mim parece que tu tá de cabeça baixa de olhos fechados. Mas daí, outro fator pode ser que os incas, eles estavam sem meio que um líder, já que eles estavam naquela guerra civil. Sim, no caso dos incas, sim. Inclusive, um dos líderes estava preso, né? Foi preso pelo Pizarro. O Atahualpa, que era um dos filhos do Sapa Inca, que estava brigando pelo trono, foi chamado para uma reunião e o Pizarro André, prendeu ele. Oi, Kian. eu lembrei de um negócio também que, tipo, que eu tava olhando as imagens, daí esses chapéus que eles usavam não era, tipo, cada um representava um animal, não sei o quê. Onde que está isso? Página 180. É que eu lembrei por causa desses chapéus. Mas daí Que estão, esses capacetes. do Sapa Inca, né? Que usava aquele chapéu cerimonial ali, que eles só usavam em cerimônias públicas, né? Cusco, da capital do Império Inca. Agora, isso não quer dizer que os incas não tenham resistido, né? Porque o jeito como os livros escrevem essa história parece que foi muito fácil. Parece que o fato de ter armas de fogo, de ter cavalo, de ter doença, de ter ajuda dos inimigos, parece que foi fácil dominar os astecas e os incas. Não, foi uma guerra, né? Uma guerra que durou bastante tempo, inclusive. E os nativos resistiam, né? Não aceitavam essa dominação. Inclusive, olha como os espanhóis foram. Os espanhóis que se aliaram com os inimigos dos astecas para dominar os astecas, depois dominaram também os inimigos dos astecas. Aqueles que ajudaram também foram dominados, tanto com relação aos astecas, tanto com relação aos incas. Esses inimigos que ajudaram a dominar esses impérios acabaram sendo dominados depois e obrigados a trabalhar para os espanhóis. Agora, é fato que os espanhóis acharam já de cara, os espanhóis acharam o ouro e a prata na América, que é diferente de Portugal.
Portugal vai chegar aqui no Brasil e não vai achar o ouro e a prata. Vai demorar bastante tempo, só por volta de 1700, no começo do século XVIII, 1701, é que os portugueses vão achar a região de Minas Gerais. Né? Já os espanhóis não, os espanhóis de cara acham o ouro e a prata. O ouro na região do México e a prata na região dos Incas, na mina de Potosí. Tanto que tem o Rio do Prata, né? Que atravessa aqui entre Brasil e América Espanhola. Agora, como é que os espanhóis faziam para obrigar os nativos a trabalhar? Nenhum espanhol em sã consciência ia sair da Espanha e ia vir para a América, né, gente? Olha, ou vinha porque foi Eles degredado. deram terra. Eles deram terra para quem? Os espanhóis, né? Que não estava falando. A Companhia de Comércio das Índias, que era quem era responsável em colonizar a América, em organizar a ocupação da América, ela oferecia terra e o direito de explorar o ouro e a prata, achar o ouro e a prata. Em troca, Helena, essa pessoa que recebia o direito tinha que pagar 1/5 para o rei. Tinha que pagar 20% do que achava, tinha que pagar para o rei da Espanha, porque era dele a terra, né? A América era do rei da Espanha. Boa parte da América. Então, tinha que dar uma porcentagem do que achava. Mas agora, eu vou vir lá da Espanha. Ganhei o direito de explorar uma mina na região dos Andes. Eu vou explorar? Eu vou pegar uma peneira e vou lá ver se acho prata? Não, vai pegar pessoas para fazerem isso para ti. E daí tem 3 jeitos, basicamente, de conseguir mão de obra. Os espanhóis usavam 3 jeitos. No caso do Brasil, só tinha um: a escravidão. No caso da Espanha, tem 3 jeitos. Um deles, tem gente que não está prestando atenção, um deles era chamado mita. Vou explicar o que é essa tal de mita. É assim, eu ganhei o direito de explorar uma mina de prata. Eu preciso de mão de obra. Eu vou fazer um acordo com uma tribo local, com um grupo local nativo, que eles vão me ceder por ano 20 pessoas. A tribo vai mandar para trabalhar para mim, durante um ano, 20 pessoas. E eles vão explorar lá o ouro e a prata para mim. No final do ano, eles voltam para a tribo, ou para o grupo deles, para a sociedade deles. E recebem alguma coisa em troca. Recebem, sei lá, um saco de trigo, um saco de cevada, uma coisa parecida. Cada um deles. Era um acordo, a mita era um acordo que era feita com os grupos locais. No próximo ano, o grupo manda mais 20, outros 20. Depois do próximo ano, outros 20. Então, era um acordo que era feito. Por que eles aceitaram, André? Por que eles aceitavam isso? Ou aceita, ou a gente invade. Ou vocês aceitam a mita, ou a gente domina vocês e escraviza. O que vocês acham? Bom, muitos grupos acabavam aceitando a mita. E mandavam para os homens, para os espanhóis, esses trabalhadores que ficavam lá durante um ano. Isso é a tal da mita. Então, acordo. Ela não é considerada uma escravidão porque eles recebiam algo em troca. Ainda que fosse muito pouco, e eles tinham uma vida igual a de um escravo, porque eles eram muito maltratados, mas como eles recebiam algo em troca, não é considerada uma escravidão, ainda que tenha uma vida análoga à escravidão, parecida. Esse era um jeito de conseguir trabalhadores para mim, né? Um outro jeito de conseguir era uma coisa chamada encomienda. A encomienda era assim, quer ver? Os grupos que não aceitavam a mita eram dominados. E aquelas pessoas que foram dominadas, que sobreviveram à dominação, porque se eles não aceitaram a mita, é porque eles vão lutar, né, gente? Não querem. Mas foram dominados pelos espanhóis. Esses escravos, eles eram do rei. É diferente do Brasil, ó. No Brasil era possível comprar um escravo. Eu podia comprar um africano ou um índio escravizado.
No caso da América Espanhola, esses escravizados, eles eram do rei. Daí eu ganhei o direito de explorar uma terra, eu sou um adelantado, eu preciso de trabalhadores, eu não consegui fazer a mita com nenhum grupo, então eu vou pedir para o rei 20 nativos para trabalhar para mim. Mando lá uma carta para o rei da Espanha solicitando mão de obra, porque eu achei prata nos Andes e preciso de gente para explorar. O rei tem interesse que explore, é óbvio, que ele ganha 1/5, não faz nada e ganha 20% do que foi encontrado. O rei vai ceder para mim 20 pessoas, 20 nativos escravizados. Né? E a única obrigação que eu tenho, né, eu recebo 20 pessoas que vão trabalhar para mim, a única obrigação que eu tenho é catequizar eles. Encomendar a vida deles. Encomendar a vida pós-morte, na verdade, porque se eu catequizo, se eu cristianizo, se eles passam a ser cristãos, eles vão para o céu. Então, por isso que era chamado de encomienda, tá? Porque eu encomendava a alma desses nativos em troca do trabalho. Então, o rei me cedia um número X de trabalhadores e eu tinha como função alimentar eles, e catequizar, encomendar a alma deles para que um dia eles pudessem ir para o céu. Esses eram os dois principais tipos de mão de obra na América Espanhola. Tá? A mita e a encomienda. A mita, inclusive, não era uma novidade, tá? Não foi uma invenção dos espanhóis. Os incas já faziam isso com os povos dominados. Então, na verdade, os espanhóis copiaram os incas. Os incas já faziam esse tipo de acordo com os povos dominados. Vocês mandam lá 30 trabalhadores, uma vez por ano, aliás, por ano, e depois eles voltam. Os espanhóis copiaram a mita dos incas. E um outro jeito, daí, posterior, inclusive, é a escravidão de africanos. Tá? A escravização dos africanos que vieram trazidos para a América Espanhola. Vai ser mais usado, inclusive, os africanos vão ser mais usados na América Central. Tá? Se vocês viajarem para países como Uruguai, Argentina, Chile, vocês vão ver que a quantidade de afrodescendentes é menor. Tá? Já países da América Central, México, ali Venezuela, que não é na América Central, eu sei, mas está mais próximo, né? Colômbia, esses países vão ter mais afrodescendentes. Então, os africanos escravizados vão ser trazidos mais para essa região do norte da América do Sul e da América Central do que para a América do Sul. Tá? Mais para o sul, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile. Se vocês forem... Alguém já foi a Buenos Aires? Não? Então, no dia que vocês forem a Buenos Aires, prestem atenção nisso. Como visivelmente a gente vê menos diferente do Brasil. Por que o Brasil tem tanto? Porque a mão de obra do Brasil era basicamente africana. O Brasil foi criado pela mão africana escravizada. Na América Espanhola, eles usaram muito mais a mão de obra nativa, exploraram muito mais a mão de obra nativa através da mita e da encomienda do que a do africano. Na América Central, daí o africano acaba sendo trazido, até porque o nativo, muitos já tinham morrido por conta das invasões, das doenças, etc, etc, etc. Então, a mita e a encomienda são duas formas de trabalho, e depois a escravização do africano. A encomienda é uma escravidão, né? Só que ele era um escravo real, ele era um escravo do rei, que era cedido para trabalhar na mineração. E, mais importante, olha lá, a atividade básica da América Espanhola é a mineração do ouro e da prata. Tá? Tem outras coisas, André? Tem. Eles plantavam milho, batata, plantavam outras coisas para a agricultura, mas a atividade básica era a mineração, diferente do Brasil. O Brasil, eles não acharam o ouro e a prata. Então, a atividade básica vai ser a agricultura, a cana-de-açúcar, que era o ouro branco. Era chamado de ouro branco de Portugal.
Tá? Porque valia tanto na Europa, valia tanto quanto o ouro, o açúcar. Só que não é ouro, né? Por isso que era ouro branco. O Brasil acaba tendo um processo um pouco diferente por conta disso. Tá? Porque não achou o ouro e a prata, vai demorar um bocadinho ainda para achar o ouro e a prata. Mas, então, façam o seguinte. Marquem a tarefa. Nossa aula já está quase acabando. Lápis na mão. Página 190, 191, 192. Deixa eu ver. Até a questão 6. Até a questão 6. André, não tá no planejamento isso? Tá no planejamento já. Planejamento. 190 a 192 até a questão 6. Daí na sexta-feira, a gente corrige a tarefa e eu finalizo a colonização da América Espanhola. Certo? Bom, Certo, bye bye. olha, eu vou mandar uma tarefa. Façam essa tarefa, porque ela vai ajudar a fazer a outra. Ok? Pelo Class. Depois. E daí essa é a avaliativa. Combinados? Então tá. Boa semana para vocês. Até sexta-feira. Valeu, André. Até sexta. Tchau, André. Tchau.